Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Nessa aula eu quero ensinar para vocês como fazer esse lindo modelinho de nécessaire. Olha só, eu fiz ela com uma lateral de plástico cristal, fiz a outra lateral, olha, aproveitando retalhos aqui do meu sintético, tá? E eu ensino para vocês nessa aula, passo a passo, como que vocês podem fazer esse modelo de nécessaire com qualquer medida. Trouxe também aqui a sugestão, olha, para ser organizador de viés ou de cordões com o ilhosa aqui, olha, para fazer os passantes. Vamos lá aprender comigo? Se você ainda não me conhece, eu sou a Aline Almeida e você está no Multiplique Suas Ideias. Já aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você ser avisada sempre que tiver um vídeo novo por aqui. E se você estiver gostando do nosso trabalho, deixa um like aqui pra gente, tá bom? É muito importante esse feedback para nós. E eu quero te convidar também a seguir as outras redes sociais da Multiplique, tá bom? Facebook, @multipliqueatelier e Instagram, @multipliqueatelier. Eu espero vocês por lá também. Vamos logo então aprender essa peça. Olha só, meus amores, eu quero explicar para vocês primeiro como que você pode chegar a qualquer medida para fazer este modelo de nécessaire, tá bom? Esta minha, eu queria que ela ficasse com uma frente. Eu vou desenhar aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Com 20 centímetros. A lateral, eu queria que tivesse 15 centímetros. E a altura dela, eu queria que fosse 15 também. Certo? Sendo assim, eu já sei que a parte, por exemplo, do meu plástico cristal, que é a parte que fica nessa posição na minha nécessaire, ela vai ser o comprimento, a soma dessas três medidas, 20 mais 15 mais 15. Então, vai ser 50 centímetros. De altura, eu quero 15 centímetros, mas eu tenho que considerar que o meu zíper tem 3 centímetros de largura, tá bom? Então, eu tenho que lembrar de acrescentar essa medida para chegar nos 15 centímetros, tá? Então, eu vou tirar de 15 os 3 centímetros do meu zíper, vou ficar com 12. Mas eu tenho que acrescentar o que eu vou perder em margem de costura. Na máquina industrial, eu utilizo meio centímetro como margem de costura. Então, eu vou perder meio centímetro no zíper, meio centímetro aqui no plástico. Então, eu vou acrescentar 1 centímetro. Sendo assim, olha, de 15, eu tirei 3, que é o tamanho do meu zíper, então eu fiquei com 12. Acrescentei 1 centímetro de margem de costura e fiquei então com 13. Então, a minha lateral tem 50 centímetros por 13 de altura, tá bom? Então, desta forma, entendendo esse conceito, você consegue desenhar qualquer tamanho de nécessaire, tá? Só considerando o tamanho que você quer que ela tenha de frente, de lateral e de altura, tá bom? Eu quero também agora saber quanto que eu preciso para que tenha aquele acabamento, olha, que é esse tecido aqui que eu fiz aproveitando retalhos, que fica nessa posição, certo? Tem o plástico que fica nessa posição e tem o outro tecido que fica nessa posição. Seguindo essa mesma lógica, tá? Aqui, olha, vamos considerar que aqui a gente está olhando a nossa peça por cima, certo? Eu estou olhando ela por cima. De frente, eu já determinei que eu quero 20 centímetros. Então, é fácil entender que a largura dessa parte aqui é 20 centímetros. É o que eu determinei que eu quero de largura, correto? Agora eu preciso entender, então, quanto será nesse comprimento todo. Esse comprimento será a lateral mais a altura. Vamos considerar aqui, olha, o desenho de altura, que é 15 centímetros, tá? Ela tem 15 na lateral, mas ela também tem 15 de altura. Esse tecido ele vai vir para cá, ele vai descer e ele vai voltar, correto? Então, ele vai ter 15 de lateral, mais 15 de altura e mais 15 da outra lateral, para ele fazer essa volta, para ele fazer esse movimento, tá? Então, ele vai ter 3 vezes 15 centímetros. Poderia ser uma outra altura.
Lembrando que aqui eu tô considerando a altura depois que eu acrescentar o zíper, tá? Aqui nós chegamos a 13 centímetros porque nós ainda vamos acrescentar o zíper. Mas nós vamos ficar com uma altura final de 15 centímetros. Então, eu tenho que considerar a altura final, a altura que eu terei quando eu acrescentar o zíper. Então, eu terei 15 de lateral, que é a distância da lateral que eu fiz o corte aqui do meu plástico, 15 de altura e 15 voltando, né? Seria 15, 15 e 15. Então, eu tenho que cortar 20 por 45, tá bom? Então, essas são as medidas que eu fui explicando aqui pra vocês como que a gente faz pra desenvolver essa peça em qualquer medida. E já passei também as medidas aqui da minha peça. A minha aqui tem 20 por 45 do tecido e tem 13 por 50 do plástico cristal e 50 centímetros de zíper. Mas vocês estão vendo aqui na minha mesa duas cores de zíper. Como vocês já viram na peça pronta, eu quis fazer uma brincadeira, já que o meu corpo, eu tô aproveitando sintéticos, que eu fiz a união, fiz essa brincadeira de patchwork, que você pode fazer aí no seu ateliê também para aproveitar retalhos. Eu fui cortando tiras de 4 centímetros e fui juntando. No patchwork de tecido, a gente passa a ferro para abrir aqui as costuras. Mas no sintético a gente faz um pespontinho e aí vai abrindo todas as costuras. Então eu fui fazendo as tiras e depois eu fui unindo. Dá uma olhada no videozinho de como que eu fiz. Vocês viram que legal? Mas aí eu quero então que o meu zíper tenha as duas cores aqui também do meu sintético, que eu fiz essa brincadeira de patchwork. Então eu vou, olha, peguei duas medidas de 52 centímetros de zíper, vou separar e agora, olha, eu vou unir as duas cores com o meu cursor. E pronto, olha, é o mesmo zíper do mesmo tamanho para o mesmo cursor, só que ele fica assim, olha, com um lado de cada cor. Então nós vamos utilizar ele assim para fazer ainda aí o composê igual está aqui a nossa peça. Então vamos lá desenvolver? Olha só, eu cortei também um pedaço um pouquinho maior aqui do meu corpo principal, tá? Do meu sintético. No meu forro eu tô usando aqui o verniz 0.2, tá? Para que eu possa prender em volta com uma costurinha de segurança e depois a gente refila todo o excesso. Eu acho mais fácil trabalhar em peças assim com um forrinho um pouquinho maior. Para fazer os acabamentos eu vou usar o viés Boneon, tá bom? Que é um viés super maleável, gostoso de trabalhar e ele já tem um vinco no meio que a gente só dobra e vai costurando uma costura só. Todos esses materiais você encontra na minha parceira, a lojinha da Jo. Tem todos os dados dela aqui na descrição do vídeo. E você informando o cupom Costura da Felicidade, você ganha desconto. Então aproveite os benefícios dessa parceria e compre os seus materiais lá com a lojinha da Jo, tá bom? Vou fazer então uma costurinha aqui em volta para prender tudo aqui no lugar. E pronto, olha só, já fiquei com a minha peça toda forradinha e posso começar a trabalhar aqui então, olha, o canal do zíper. O zíper eu vou colocar aqui nessa parte que nós cortamos com 13 centímetros de altura. Vou colocar direito com direito. Aqui eu estou utilizando o plástico leitoso, você pode usar o plástico cristal, gramatura 40, tá? Eu vou só costurar primeiro com o meu direito do zíper para baixo aqui no plástico. Fiz a costura com margem de meio centímetro, tá bom? E agora eu vou trazer, olha, tudo pra cima. Vou jogar esse excesso aqui pra baixo pra costurar. Já vou passar aqui o meu cursor. Pronto, já deixei ele aqui no lugar. Olha que cursor mais lindo. Também é lá da minha parceira, viu? Agora nós vamos fazer o seguinte, olha, eu vou dobrar a minha peça ao meio. Vou encontrar o centro aqui em cima.
nós vamos lembrar que essa parte aqui, olha, os 20 centímetros é a largura da minha necessaire. Então, os 20 centímetros eu vou encontrar com o centro aqui, olha, do zíper, tá? Então, direito com direito. Leva o cursor para o lado que você não estiver costurando ainda, tá? Que é bem mais fácil. Ele não tá aqui no caminho para você estar trabalhando. Então, olha, direito com direito. Centro aqui do meu zíper. Com o centro aqui da minha largura do sintético. Vou costurar, mas eu vou iniciar meio centímetro depois e vou terminar meio centímetro antes, tá? Não vou até o final. Já uni aqui, olha, terminei, olha, faltando meio centímetro para chegar aqui na borda, tá? Essa parte aqui vai unir, olha, com o outro lado. Então, centro com centro, direito com direito. Da mesma forma, vou começar meio centímetro depois, terminar meio centímetro antes. Feito isso, agora nós vamos encontrar o centro aqui das laterais, olha. Para facilitar, eu vou alinhar aqui, olha, o zíper, que nós íamos precisar fazer isso mesmo, de qualquer forma, porque nós vamos depois passar o acabamento com o viés. Vou queimar só para ele não ficar desfiando, tá? Para selar essa borda. Vou fazer já aqui do outro lado também. E agora, nós vamos então encontrar o centro do plástico aqui da lateral, que nós já havíamos encontrado, com o centro aqui no corpo da necessaire, tá bom? Da mesma forma, meio centímetro depois, meio centímetro antes, tá? Nós vamos costurar com o retrocesso no início e no fim. Agora, é só você fechar as partes que ficaram faltando, olha, é só você ir unindo. Vai alinhando bem retinho as partes que ficaram faltando, tá? E aí você vai começar a costura onde você finalizou aqui e terminar ela aqui aonde começou a outra, tá bom? Depois, para desamassar, joga um secador, um arzinho quente ou deixa um pouquinho no sol, ele vai voltando tudo esses amassados, tá bom? Vou fechar aqui o zíper porque agora só falta passar o viés de acabamento. O viés, eu vou iniciar ele na lateral e você vai fazer uma costura só, contínua, em toda a volta. Vou abraçar aqui, olha. E vou costurando já abraçando. Você vai parar a costura, faltando meio centímetro, levanta o calcador sem cortar a sua linha, vira a peça, olha, vira ela pro seu lado, eu vou afastar o cursor aqui, traz o viés, continua abraçando e costurando. E tá pronta a nossa necessaire, vamos agora virar ela para o lado direito. Só abrir todo o zíper e desvirar a peça. E ficou pronta então a nossa necessaire. Olha só, você pode fazer, seguindo as orientações que eu passei para vocês no início da aula, peças maiores para organizar edredom, para organizar lençóis, organizadores de mala, tá? É uma peça aí muito vendável para você fazer em kits com vários tamanhos, tá bom? Depois você deixa ela no sol ou passa um secador que ela vai desamassar bem aqui esse plástico, tá? E faça aí usando essa dica para aproveitar retalhos do seu sintético. Olha como que fica lindo na peça, tá bom? Uma sugestão também
é você, olha, fazer as marcações, distribuir. Eu distribuí aqui, ó, nos 20 centímetros e fiz a aplicação de ilhós. Se você quiser saber como que aplica o ilhós, tem um vídeo lá no meu Instagram explicando passo a passo como que faz a aplicação de ilhós. E aí eu fiz aqui distribuindo para colocar viés. E aí eu consigo deixar o viés todos de lado aqui, com a pontinha do viés saindo aqui e fica tudo organizado. É uma sugestão também aí para vocês fazerem desta peça, tá bom? É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado, que essa ideia possa lhe trazer mais outras lindas ideias para te trazer muita felicidade na costura criativa. Que Deus abençoe muito a sua vida. Um beijo e até os próximos vídeos.